assim, olha, nós fomos salvos e um dia cair na mão do diabo. Não, irmãos, o diabo, ele recebeu justiça de Deus, estará condenado eternamente. A ira de Deus se manifesta contra o pecado. A ira de Deus, ela vai cair sobre todos aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender a grandeza do sacrifício de Cristo por nós, do amor de Deus por nós, e então nós valorizamos realmente aquilo que Deus, através de Jesus, fez por nós na cruz. Amém. Nós entendemos que nós não merecíamos. Então eu queria começar falando sobre a segunda vinda de Cristo, que a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. Em Apocalipse 1:7 a Bíblia diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo voltará. Nós podemos morrer antes, né? E também nos encontraremos com ele, ou ele virá para nos buscar. E a pergunta que sempre fica é: será que nós estamos preparados? Porque a Bíblia diz que nós devemos estar preparados. A Bíblia diz assim que nós devemos viver uma vida que o cristão ele deve ansiar pela volta de Cristo. Ele deve estar sempre olhando para esse dia, visualizando esse dia, buscando, querendo que isso aconteça. E a Bíblia nos afirma então que Cristo voltará. Mas será que ele voltará mesmo? Será que nós podemos ter certeza? Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos os profetas profetizando sobre a primeira vinda de Cristo, que ele viria como cordeiro, como Messias, como aquele que salvaria o seu povo. E hoje nós vemos, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que todas as profecias que falavam sobre a primeira volta de Cristo se cumpriram. Todas as profecias sobre seu nascimento, sobre sua morte, sobre sua ressurreição e sobre sua ascensão aos céus, tudo aquilo que os profetas disseram antes, foram usados por Deus para profetizar, tudo isso já se cumpriu. E da mesma forma nós vemos que no Novo Testamento existem mais de 300 passagens, existem mais de 300 menções, referências sobre a segunda volta de Cristo. Então há profecias, é a palavra de Deus que não mente, é a palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela que Jesus voltará novamente. Ele virá para buscar o seu povo. E o cristão tem que acreditar nisso, né, irmãos? Nós acreditamos nisso, nós acreditamos na ressurreição de Cristo, nós acreditamos que um dia estaremos com Ele. E Ele mesmo disse que... voltei aqui, irmãos. Ele mesmo disse que voltaria. Em João 14:3 a Bíblia diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, aleluia, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aqui o próprio Jesus, quando ele estava aqui, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou preparar um lugar e eu volto para buscar. É isso que Jesus disse. Em Apocalipse 3, versículo 11, aqui Jesus já está glorificado, e ele diz que vem sem demora. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui o próprio Cristo confirmando então. Então quando ele estava aqui, ele disse que voltaria, prepararia um lugar e voltaria. E então em Apocalipse, quando João vê ele glorificado, ele também diz: olha, eu venho e venho sem demora. Então nós como cristãos, nós acreditamos na volta de Jesus Cristo. E como nós acreditamos na volta de Jesus Cristo, nós acreditamos que um dia Deus fará a justiça, que Deus é um Deus justo. E aí então que a Bíblia nos fala sobre o dia do juízo final. Aí então que a Bíblia nos fala sobre o trono branco, ou o grande trono branco. Quando Jesus voltar, ele derrotará os seus inimigos. Amém. Quando Jesus voltar, haverá um grande julgamento. E todos os homens de todas as épocas, de todas as nações, estarão diante dele. Não há como escapar desse dia. Em Apocalipse 20, versículo 11, vamos ler aqui, a Bíblia diz assim: e vi um grande trono branco,
e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, versículo 20, 11 a 15. Deixa eu beber água aqui, irmãos. Amém. Aleluia. A Bíblia então fala sobre esse dia, onde todo homem estará diante do trono de Deus. E há vários outros textos que falam sobre isso. A Bíblia nos dá várias menções sobre o dia do juízo. Por exemplo, em Hebreus 9, versículo 27, a Bíblia diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Você vê, só há uma morte, nós morreremos e depois enfrentaremos o juízo. Atos 17:30 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena todos, em todo lugar, que se arrependam. Olha o chamado ao arrependimento aqui. Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Aqui nesse texto, Deus está chamando os homens ao arrependimento, porque o dia do juízo virá. E nesse dia, através de Cristo, Deus julgará o homem com justiça. Em Romanos 14:10 que diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então veja que a Bíblia deixa claro que todo homem, de todas as épocas, de todas as gerações, de todos os lugares, estarão um dia diante de Deus, estarão um dia diante dele, e aquele dia Deus julgará os homens com justiça. Não há para onde correr. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, nós vemos o fim de todas as coisas. Para aqueles que estiverem em Cristo, será um final maravilhoso, um final onde eles encontrarão descanso, onde encontrarão perfeita paz. Mas a parte mais terrível é aquela que mostra os homens que não creram em Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, que não creram em Jesus Cristo e serão condenados por seus pecados. Essa é a parte mais terrível, porque eles receberão a ira de Deus. Há um pregador chamado Leonardo Ravenhill. Ele já faleceu, mas ele costumava dizer assim, tem uma frase dele, eu vi ele em algumas pregações, e ele dizia assim: olha, há milhares de caminhos que levam o homem para o inferno, mas não há nenhum para sair de lá. Então nós temos que realmente olhar para o que a Bíblia diz, nós temos que realmente nos arrepender dos nossos pecados e entender a graça que é em Cristo Jesus. Nós vivemos, irmãos, em dias difíceis, né? Hoje você vai falar sobre pecado, quando você fala de condenação, muitas igrejas nem pregam mais sobre o inferno, porque a intenção hoje é agradar o ouvinte, não glorificar a Deus, né? As pessoas estão preocupadas. Nós vivemos uma época onde se fala sobre muita tolerância, e o que eles chamam de tolerância é aceitar o pecado como algo que não é pecado, é chamar de bom aquilo que Deus chama de mal. Nós vivemos essa época e muitas pessoas dentro da igreja estão dessa forma. Muitas pessoas dentro da igreja, quando você diz que algo é pecado e vai levar o pecador ao inferno, os próprios cristãos dizem: não é bem assim. As pessoas se esquecem que Deus é um Deus de justiça. Amém. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Nós temos que nos lembrar disso. Nós não podemos distorcer aquilo que a Bíblia diz que é a verdade. Nós não podemos mudar aquilo que está escrito.
Eu acredito que se Jesus viesse no mundo de hoje, ele seria taxado como uma pessoa totalmente intolerante. Eu acho que ele seria morto até mais rapidamente, né? Você imagina hoje com redes sociais, com tudo que nós temos aí. Então nós vivemos uma época de depravação moral. Nós vivemos numa época de corrupção. Os homens estão se afastando de Deus. Por mais que muitas vezes nós vemos a igreja crescendo em número de pessoas, nós não vemos, por exemplo, a santidade, né, uma maneira correta de viver se espalhando. Nós não vemos, a igreja cresce, mas a maldade também cresce. Então há algo muito errado, né? As pessoas estão chamando de bem o que a Bíblia chama de mal, e chamando de mal o que a Bíblia chama de bem. E qualquer tipo de correção é vista rapidamente como um discurso de ódio. Se nós olharmos, por exemplo, para a área sexual hoje em dia, as pessoas veem o sexo como um Deus. Então quando você diz o que a Bíblia diz sobre casamento, as pessoas acham que é um discurso de ódio. Quando você diz o que a Bíblia diz sobre sexo, as pessoas acham que é um discurso de ódio. Se você disser que casamento é deixará o homem a sua casa, se unirá a sua mulher, se tornando uma só carne, as pessoas vão, se você disser só isso é casamento, fora disso não é casamento, fora disso é fornicação, as pessoas vão achar que você está odiando. As pessoas vão falar, olha, isso é um discurso de ódio, porque o que vale é o amor. Mas a Bíblia não chama de amor, a Bíblia chama de fornicação. Quando você diz, não, na minha opinião é amor, você está dizendo, eu sou Deus e Deus é o servo. Ele tem que se submeter àquilo que eu acho certo. Então, você imagina um dia você diante de Deus, diante do trono branco, tentando se justificar perante Ele. E esses tempos difíceis foram anunciados nas Escrituras. Vamos ler 2 Timóteo. Está falhando aqui. 2 Timóteo 3. Paulo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, olha isso, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Parece que nós estamos lendo um jornal, parece que foi escrito hoje isso. Você vê, os homens mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, sobre prazer sexual, como eu disse, as pessoas veem isso como um Deus. As pessoas desprezam tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a área sexual, simplesmente para se satisfazer. Por quê? Porque elas são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Elas estão mais interessadas em agradar a própria carne do que agradar o próprio Deus. Então são tempos difíceis que nós vivemos. E nesses tempos difíceis, nós, a igreja, nós somos chamados a manter os olhos nas coisas do alto. Nós somos chamados a continuar buscando a cidade que há de vir, né? Nós somos chamados a viver uma vida pensando sempre nas coisas de Deus. Tem uma frase que eu coloquei aqui de Jonathan Edwards, que ele dizia assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Essa é uma oração que ele fazia. Ele pedia para que Deus gravasse a eternidade nos olhos dele, para que ele sempre estivesse se lembrando das coisas eternas, para que ele sempre estivesse pensando nas coisas do alto, para que ele sempre se lembrasse que um dia ele vai estar diante de Deus. Esse pregador Jonathan Edwards, no dia 8 de julho de 1741, ele pregou uma mensagem chamada Pecadores na mão de um Deus irado. E os escritos que existem sobre isso dizem que ele chegou com suas folhas, que ele preparou todo aquele sermão, e ele simplesmente começou a ler o sermão.
né? Ele abriu e foi lendo, folha por folha, aquilo que ele havia escrito. E a história diz que as pessoas ficaram tão aterrorizadas por ouvir pecadores na mão de um Deus irado, que as pessoas, muitos gritavam, outros seguravam nas colunas do templo, porque eles achavam que naquele momento ali o chão ia se abrir debaixo deles, eles seriam condenados por seus pecados. Por que essas pessoas ficaram tão atemorizadas? Porque elas sabiam que elas viviam uma vida como se não existisse Deus. Elas viviam uma vida pensando só aqui. E quando elas ouviram que um dia elas estariam diante de Deus, quando elas ouviram que um dia Deus estaria irado, que elas receberiam a ira de Deus por causa do pecado delas, elas se encheram de grande temor. Elas se encheram de um grande temor e elas temeram muito estar diante de Deus. E até nós cristãos, nós vivemos nossas vidas, nós estamos no dia a dia, na correria dos nossos dias, e nós muitas vezes nos esquecemos de viver olhando para o céu. Verdade. Nós esquecemos de viver uma vida buscando as coisas do alto, buscando aquilo que realmente importa. Lembra que Jesus disse, olha, não acumule tesouros na terra, acumule nos céus. A Bíblia mostra que nós devemos sempre pensar na eternidade e não nas coisas terrenas. Mas nós, nessa correria que nós vivemos, nós esquecemos que o dia vem. Nós esquecemos que um dia Ele vem. Nós nos esquecemos que um dia nós estaremos todos diante dEle. Amém. Então talvez nós devêssemos orar como Jonathan Edwards. Senhor, grave a eternidade em nossos olhos. Nos ensina, Espírito Santo nos leva a olhar para as coisas do alto. Porque se nós olhássemos para as coisas do alto, certamente nós viveríamos de uma maneira diferente. Certamente nós daríamos atenção às coisas que realmente são importantes. Realmente nós olharíamos para as coisas de Deus e levaríamos essas coisas a sério. Porque quando a Bíblia diz sobre o juízo final, a Bíblia diz assim que é o dia que ninguém pode escapar. Em João 5,28 diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A Bíblia diz então que um dia Jesus chamará todos os mortos, de todas as épocas, e eles, ao ouvirem a sua voz, ressuscitarão e estarão então diante do trono branco. Você já imaginou uma coisa dessa? Apocalipse 6,15 diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todo homem, quer escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, da ira de Jesus, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Você vê que olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que os homens estarão atemorizados nesse dia. A Bíblia diz assim que eles dirão aos montes: olha, caiam sobre nós, nos escondam da face do Cordeiro. Chegou o dia da ira, chegou o dia da vingança, chegou o dia da justiça, chegou o dia do juízo. E quem pode escapar? É isso que esse texto está dizendo. Amém. Então entenda que todos os homens estarão diante de Deus. Todos os homens serão julgados por Deus. Não há como escapar, não há como esconder. Você não vai conseguir esconder nada diante de Deus. Você não vai ter tempo para preparar uma defesa. É um juiz que não aceita suborno. Graças a Deus. Né? Não vai ter a Suprema Corte Brasileira lá para dar um jeitinho. Não vai ter como você escapar. Entendeu? Não há tribunal de apelação. Você vai estar diante daquele que sonda os corações, daquele que conhece todas as coisas. Aleluia. E Jesus, irmãos, nós temos que entender que Jesus vai estar ali
em sua glória e majestade. Um dia ele veio como cordeiro para morrer, para nos salvar. Mas nesse dia ele vai estar lá glorificado como rei, como juiz, como Senhor de toda a terra. Em Apocalipse 1:12, a Bíblia nos mostra um pouco isso. Quando João tem a visão de Jesus glorificado, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia. Estou falando, está falhando aqui. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caía seus pés como morto. Aleluia. Essa é a visão que João teve de Jesus Cristo glorificado. Glória a Deus. Então você imagina o homem, toda a humanidade diante dele, toda a humanidade diante de Jesus Cristo. Cada um de nós estaremos lá. Cada um de nós que já pecamos, que já desobedecemos a Deus, né? Eu posso até dizer aqui, olha, cada político corrupto, cada assassino, cada pedófilo, cada adúltero, cada estuprador, né? Cada juiz que deixou criminosos soltos, todos estarão diante de Deus. Não haverá como escapar. Cada um de nós estaremos diante dele. E aí eu pergunto para você, que desculpas o homem pode dar diante do Deus Todo-Poderoso? Que desculpa nós podemos dar por causa dos nossos pecados? Será que as desculpas, porque quando a gente faz alguma coisa errada que alguém vem nos confrontar, nós inventamos desculpas. Olha, eu fiz isso por causa daquela pessoa, eu fiz isso por causa das situações que envolviam, então eu fui obrigado a fazer isso, eu tomei, nós sempre dizemos assim, né? Eu tomei a melhor decisão. O homem tem uma dificuldade muito grande, nós, né, temos uma dificuldade muito grande de admitir nossos pecados. Se você chega para alguém e diz assim, olha, qual é o seu pior defeito? A pessoa diz assim, olha, meu pior defeito é que eu sou pontual. Ser pontual não é defeito, ser pontual é virtude. Então a pessoa acha que uma virtude é defeito. Você vê a dificuldade que nós temos de chamar pecado de pecado, né? Porque a pessoa acha que o maior erro dela é algo bom que ela faz. Então você já imagina aquilo que ela faz de errado. Então que desculpas o homem pode dar? Em Apocalipse 1:18 Jesus diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Esse é o Cristo, esse é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós podemos esconder nossos pecados das pessoas, né? Eu li uma frase uma vez de Spurgeon, achei interessante, que disse assim: quando as pessoas falarem mal de você, não fique muito bravo com elas, porque você é bem pior do que elas falaram, né? Ele está dizendo assim, ó, lógico que ele está falando, se você olhar através da luz da palavra de Deus, se você ver como Deus nos vê, né, todos os nossos pecados, porque nós fingimos. Eu já cometi pecados que nenhum de vocês conhece, mesma coisa vocês. Agora Deus não, Deus é aquele que sonda os corações. Amém. Deus conhece cada um dos nossos pecados. Aleluia. Nós somos bem piores do que nós mostramos para as pessoas que nós somos. Nós somos pessoas falhas e pecadoras. Só que a Bíblia mostra um Deus que conhece o coração dos homens. A Bíblia mostra um Deus que conhece todas as coisas. Nós podemos fingir diante das pessoas, mas diante de Deus nós não conseguiremos enganar a Deus, nós não conseguiremos esconder. Tudo está claro diante dos olhos daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê. Você pode passar a vida inteira sendo um excelente cristão, sendo um bom pregador, sendo uma pessoa que ajuda muitos outros, mas Deus sabe se realmente você faz tudo isso para glorificar a Deus, ou se você faz só para ser visto diante dos homens, se você quer glória para si mesmo. Quando nós vemos a vida de Jesus,
nós vemos Jesus confrontando muitos fariseus, né? Por quê? Justamente por causa disso. Jesus diz assim: olha, eles oram, eles jejuam para serem vistos pelos homens. Jesus fala isso: olha, tudo que eles fazem, se você olhar a vida dos fariseus, eles eram pessoas que eles obedeciam a lei, eles davam seus dízimos, eles eram pessoas que faziam tudo certinho, era aquela pessoa que você olharia e falaria assim: poxa vida, essa pessoa está num nível acima, olha como ele obedece. Mas Jesus diz assim: olha, eles fazem para serem vistos. Tudo que eles fazem é para que os outros vejam. A intenção deles era receber elogios dos homens. E Jesus diz: aqui eles já receberam a recompensa que eles tinham que receber. Ou seja, Jesus estava dizendo: se o que eles querem é o aplauso dos homens, eles estão conseguindo. Mas naquele dia não haverá recompensa para eles. Graças a Deus. Aleluia. Então, entenda que nós não podemos esconder nada diante de Deus. Diante de Deus, toda a verdade fica exposta, nada fica oculto. A intenção do coração é revelada. Romanos 2,16 diz assim: isso acontecerá no dia que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Cristo Jesus. Entenda isso, irmãos: julgar os segredos dos homens. Deus julgará aquilo que ninguém sabe, aquilo que só Ele sabe, aquilo que nós escondemos das pessoas. Tudo está claro diante de Deus. Então a intenção dos homens será julgada. O juiz é aquele que sonda os corações. Lembra quando o profeta foi chamar Davi, foi ungir Davi? O profeta olhou e achou que eram os outros irmãos de Davi, porque eles eram fortes, vistosos, bonitos, já tinham pinta de rei. Mas Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então Deus diz assim: olha, eu não olho como olha o homem, eu vejo o coração. Amém, Deus. Deus é Aleluia. aquele que sonda os corações, Deus é aquele que conhece o coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós vemos na Bíblia, quando nós entendemos que Deus conhece o nosso coração, muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, só Deus pode me julgar, né? Como se isso fosse algo que alivia, mas não é algo que alivia, né? Que só Deus pode me julgar. Ele pode e vai. E aí que é o problema, porque Ele conhece tudo. Amém. Ele conhece tudo. Nós não temos como esconder de Deus. Então nós temos que olhar para as coisas do alto, nós temos que olhar para Cristo, e nós temos que entender a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus, porque nós somos falhos e pecadores. Quando nós olhamos para a parábola do mendigo, do rico e Lázaro, nós vemos uma coisa interessante, que quando Abraão conversa com o rico, Abraão conversando com o rico, aquele homem, Abraão diz assim para ele: olha, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro não recebeu coisas boas, ele viveu uma vida muito sofrida. E por que Abraão estava falando isso? Porque aquele homem estava sofrendo no inferno, ele estava recebendo a ira de Deus, e ele estava ali pedindo algum alívio. E é interessante nós vemos que Abraão diz para ele: olha, lembre-se que você teve uma vida boa. Por que é interessante nós lembrarmos isso? Por que nós observarmos isso? Porque nós vemos que no inferno o homem se lembrará. Tanto que depois ele diz assim: olha, peça para Lázaro pregar então para os meus irmãos. Então você vê que ele lembra também que ele tinha irmãos. Porque isso está lá em Lucas 16. Irmãos, o homem vai se lembrar de toda vez que ouviu o Evangelho, de toda vez que desprezou Jesus Cristo. O homem vai se lembrar de todas as vezes que não quis se arrepender dos seus pecados, de todas as vezes que tentou esconder a maldade que havia em seu coração. Nós temos que estar cientes que quando nós falamos do dia do juízo, do trono branco, naquele dia Jesus estará lá para julgar, para dar a cada um segundo as suas obras.
Ele não estará mais ali oferecendo misericórdia. Ele não estará mais ali oferecendo perdão. A misericórdia acabou para sempre. Então nós temos que estar preparados, nós temos que manter os nossos olhos nas coisas do alto. Aleluia. É certo, quando nós olhamos para a Bíblia, que Jesus voltará. E por que Jesus vai voltar? Na sua primeira vinda, Jesus se esvaziou. Na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro, como servo. Ele veio como ovelha muda para morrer por causa de nós. Ele veio para morrer na cruz, para derramar seu sangue por cada um de nós. Ele veio se fazer pecado por nós. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi traído, ele foi pregado numa cruz, ele teve seu lado furado, colocaram nele uma coroa de espinho, tiraram as suas roupas, deram vinagre para que ele bebesse. Tudo isso ele sofreu por amor a nós. Na sua primeira vinda, ele veio como Cordeiro de Deus para salvar. Cordeiro de Deus para chamar pecadores ao arrependimento. Só que na sua segunda vinda, Jesus virá como Rei exaltado. Ele virá como juiz de toda a terra, como Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia mostra que ele se assentará no trono. Glória. Ele julgará as nações, julgará com justiça. Aleluia. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Amém. Todo joelho, seja daqueles que o receberam como Salvador, ou daqueles que o desprezaram, daqueles que nunca deram atenção para suas palavras. Todo joelho se dobrará perante ele na sua segunda vinda. Então é o dia da vingança de Deus. É o dia onde o Todo-Poderoso fará justiça. É o dia do juízo. Tudo aquilo que foi feito às ocultas, esse dia virá à luz. Naquele dia Deus julgará os segredos dos corações dos homens. Amém. A Bíblia diz assim que os livros serão abertos, não haverá defesa, não haverá desculpas. Então a Bíblia diz que quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Só que para aqueles que estão salvos, será um dia de glória, será um dia de consolo, será um dia de descanso. Aleluia. Esse dia vem, Jesus Cristo vem. Na aula eu usei uma pergunta. Fizeram uma pergunta certa vez para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo no dia da volta de Cristo? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? John Wesley respondeu assim: o que eu faço todos os dias. Aleluia. Será que nós poderíamos responder dessa forma? Será que nós poderíamos, se alguém perguntasse para você ou para mim: olha, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Será que nós estamos vivendo uma vida olhando para as coisas do alto, olhando para as coisas eternas, de uma maneira que nós poderíamos responder: olha, eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias, vivendo da maneira que eu vivo todos os dias? Ou será que quando nós olhamos e nos lembramos que um dia Jesus Cristo vem, isso nos enche de temor? Será que isso nos enche de preocupação? Será que nós olhamos e pensamos: poxa vida, eu não sou o que deveria ser, eu não busco como deveria buscar, eu não levo as coisas de Deus a sério como eu deveria levar? Como está o nosso coração diante de Deus? Você sabe, irmãos, há inúmeras religiões no mundo, há inúmeras religiões, todas elas inventadas pelo homem, todas elas saíram do coração do homem, da mente do homem, e nenhuma dessas oferece aquilo que o cristianismo oferece em Cristo Jesus. Nenhuma delas oferece o que Deus realmente oferece. Toda religião vai dizer que as suas obras boas têm que superar as suas obras más. É mais ou menos assim: você vive sua vida inteira, no final da sua vida, alguém vai lá e faz a soma. Então Deus vai olhar: olha, você tem um certo número de pecados,
e você tem um certo número de boas obras. Agora a gente vai subtrair aqui. Ó, resultado deu positivo. Beleza, você está salvo. Resultado deu negativo. Você está condenado. As religiões sempre ensinam isso. Você vai chegar no fim da vida. Entenda uma coisa, irmãos. Por que toda religião fala sobre isso? Porque todo homem sabe que ele está em dívida com o Criador. Verdade. O homem sabe que ele é pecador. Por mais que ele tente esconder os seus pecados, o homem sabe que ele é pecador. O homem sabe que ele está em dívida com o Criador, que diante de um Deus santo, justo, puro, ele está em falta. Então toda religião diz isso: olha, nós precisamos fazer mais obras boas do que más. Ou outras religiões vão dizer que você vai reencarnar. Então você vai viver uma vida inteira, você morre e reencarna. Aí você vive uma vida um pouquinho melhor, você morre e reencarna. E aí você vai melhorando, melhorando, até você atingir ali um karma perfeito. E aí pronto, agora você merece a sua salvação. Muitas religiões acreditam nisso. Então vejam que, de todas as formas, sejam por obras ou por karmas, você vai passar a sua vida inteira pagando sua dívida. Você está em dívida e você precisa pagar a dívida com o Criador. É isso que as religiões oferecem. Mas não é isso que o cristianismo oferece. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos algo completamente diferente. Graças a Deus. Aleluia. E a gente pode ver isso muito claramente na parábola do filho pródigo. Nós vemos um filho que sai de casa, abandona completamente o pai e passa a viver como se o pai estivesse morto. Por que ele faz isso? Por que como se o pai estivesse morto? Porque ele chega para o pai e diz assim: olha, eu quero minha herança. A herança só é dada depois que o pai morre. Mas aquele filho, ele pega a herança antes do pai morrer e ele sai dali, ele vai viver como se o pai nunca existisse, como se o pai já estivesse morto. A Bíblia diz assim que todos nós, como ovelhas, nos desviamos do nosso caminho. Todos nós também vivemos na contramão dos caminhos de Deus. Todos pecaram, Paulo diz lá em Romanos. Todos estão separados da glória de Deus, da presença de Deus. Nós nos desviamos do caminho. Nós andamos por caminhos errados. Então, aquele jovem abandona a casa do pai, vai viver como se o pai nunca existisse, como muitos de nós já vivemos ou vivíamos antes, como se Deus não existisse. E a Bíblia diz assim que ele gasta todo o seu dinheiro em prazeres. Ele vai viver uma vida promíscua, uma vida sem responsabilidade. Ele vai viver uma vida uma vida tão errada até que ele cai em desgraça total. E a desgraça é tanta que a Bíblia diz assim que ele sente o desejo de dividir a comida dos porcos. Ele sente o desejo, ele está com tanta fome que ele sente o desejo de pegar ali as bolotas que os porcos comiam e comer junto. Totalmente longe dos caminhos do Pai. Assim como todo homem também caminhou longe dos caminhos de Deus. Assim como todo homem, por causa do pecado, abandonou a Deus. Só que aí ele lembra que na casa do pai, até os empregados do pai têm uma vida melhor do que a que ele estava vivendo. Então ele diz assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou conversar com ele para que no mínimo eu possa ser como um empregado, para que no mínimo ele me aceite como o menor dos homens. E ele volta, e a Bíblia diz assim em Lucas 15:20: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa,
tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e magno. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Oh, Deus. O cristianismo, irmãos, ele oferece redenção. Aleluia. O cristianismo, ele oferece redenção sem méritos. Glória a Deus. Todos nós nos desviamos do caminho. A Bíblia diz assim que todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Aqui esse pai diz, olha, o meu filho estava morto, mas agora ele voltou à vida. O pai, veja que o pai em momento algum disse assim, olha, agora você vai ter que pagar a sua dívida que você tem comigo. Não, o pai, quando vê ele de longe, vai correndo ao seu encontro. Aleluia. O abraça, coloca nele melhores roupas, faz uma festa. O que o cristianismo ensina é que nenhum de nós jamais poderá alcançar o direito de ser aceito por Deus por nossas boas obras. Verdade. Nenhum de nós. Todos nós somos como o filho que se perdeu. Mas a graça é um presente de Deus. A graça é um presente de Deus que nos é dada na cruz. Graças a Deus. Nenhum de nós pode se tornar limpo o suficiente para se colocar diante de Deus e dizer assim, olha, eu sou digno de entrar na sua presença. A não ser que a justiça que há em Deus seja imputada em você. A não ser que um sangue te lave, te purifique. A não ser que Ele coloque em você vestes novas. E é isso que Deus oferece. Deus nos dá redenção sem méritos, graça imerecida. Aleluia, meu Deus. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aleluia. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Amém. sua graça, Aleluia. por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Entenda, irmãos, Jesus Cristo voltará. Ele voltará como juiz. Todos nós estaremos diante dele todo joelho se dobrará. Ele julgará o mundo com justiça. Mas esse dia ainda não chegou. E Ele oferece agora perdão. Ele oferece graça. Ele oferece misericórdia. Aleluia. É imerecido. Veja que enquanto todas as religiões dizem, olha, você vai viver uma vida para pagar a sua dívida com o Criador, o cristianismo diz, não, Jesus Cristo pagou a dívida que você tinha. Se arrependa e creia. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia, Glória a Deus. para nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. O seu corpo partido, o sangue derramado, para salvar aqueles que estavam mortos em seus pecados. Oh, aleluia. Então creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, e assim como o Pai na parábola, o Pai hoje te receberá de braços abertos, com amor, com misericórdia, com graça, perdão imerecido. Aleluia. Nenhum de nós merecemos, irmãos. É graça. Oh, Por isso que glória. nós estamos aqui hoje, para celebrar aquilo que Ele fez por nós na cruz. O sangue derramado por cada um de nós. Nós temos que ser gratos, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos prostrar diante dEle em adoração. Porque Ele é o nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus que salva. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o pastor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Levanta as suas mãos em direção à vida do Davi. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pela vida deste homem, na qual cresceu diante da tua presença, e hoje, ó Deus, está levando a sua palavra. Que o Senhor venha abençoar a sua esposa, a sua casa, Senhor, e em tudo que ele tocar, Senhor, venha prosperar, que tenha saúde, e que o Senhor cuide dos seus planos, seus